Amém. Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Bom dia a todos. Eu gostaria de convidar a todos, que estão nos acompanhando, são várias pessoas aqui. Gostaria de iniciar esta manhã com um momento de oração. Nós estamos vivendo um tempo, de bem diferente. Então, eu gostaria de iniciar esse tempo de conversa, esse tempo de entrar na presença do Senhor através da palavra, mas em oração. Nós possamos estar orando hoje, como igreja, por várias pessoas que têm enfrentado, essa pandemia, várias pessoas que estão com dificuldades, tanto financeiras como emocional e espiritual. Vamos estar orando todos juntos agora, para que Deus possa estar realmente, com toda a igreja, com todo o povo de Deus agora, e com toda a nossa nação. Vamos estar orando todos juntos. Eu gostaria de convidar você que está em sua casa, talvez vocês, gostaria de convidar você para reservar agora um lugar que você possa realmente se concentrar e entregar mesmo o seu coração, a sua vida, e vamos estar orando todos juntos agora. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estarmos todos juntos. Nessa manhã nós queremos, desde já, Pai, colocar as nossas vidas. Queremos, Pai, suplicar ao Teu santo nome, orar por cada vida que tem passado por tantos desafios, pessoas que estão passando essa luta, Deus, num momento tão difícil, tão diferente que nós estamos passando. Nós entregamos cada irmão, cada irmã, tem passado por lutas emocionais. Hoje, Jesus, seja cada um agora, Pai. Nós queremos pedir, Jesus, que Teu Santo Espírito possa penetrar no fundo dos nossos corações. Nós queremos entregar, Jesus, toda a nossa nação também. Acho que todo mundo tem passado por esse desafio. Nós queremos colocar em Tua presença, meu Pai, e como igreja suplicar e depender somente de Ti. Nós queremos entregar essa manhã também a manifestação, a presença do Teu Santo Espírito sobre nós, para que Tu possa falar, ministrar com cada um, não seja eu, mas seja, Senhor, a Tua presença, a presença do Espírito Santo, a ministrar nesta manhã, através da Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é um Deus vivo. Nós queremos louvar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, um tempo atrás, uma pessoa me disse assim, com muita convicção, Deus está no controle de todas as coisas. Falou com muita convicção, Deus está no controle de todas as coisas. E isso marcou muito forte o meu coração. Eu comecei a pensar muito sobre isso. Deus está no controle. Eu comecei a refletir, irmãos, o significado disso. Deus está no controle. E é esse tema que nós vamos estar trabalhando nessa manhã. Então, o que significa Deus estar no controle? Deus estar no controle no meio de uma pandemia. Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? O que significa Deus estar no controle no momento mais crítico que nós estamos atravessando? Acho que nós estamos 1 ano mais ou menos na pandemia, mas agora tem sido o momento mais crítico, pelo menos aqui no Brasil, tem sido um momento de grande desafio. Então, o que significa Deus está no controle no meio de uma pandemia, O que significa Deus estar no controle quando a gente tem que sustentar uma família, por exemplo? Semana passada nós completamos 23 anos de casados. E eu lembro que em alguns momentos da minha vida, em especial foi um momento muito difícil. Um momento que eu entrei assim, num momento assim, tão difícil que eu quase me perdi, assim, entrei em parafuso. E foi muito difícil entender que Deus está no controle naquele momento também. Então, o que significa Deus estar no controle quando a gente tem que sustentar uma família, por exemplo? E agora, irmãos, acho que o principal aqui, o que significa Deus estar no controle quando nós perdemos a referência do controle de Deus? Não sei se os irmãos conseguiram entender isso. O que significa Deus estar no controle quando perdemos a referência do controle de Deus? Quando a gente está num momento tão difícil que a gente perde até referência do que Deus está controlando, a gente já não sabe mais,
E, irmãos, no momento como essa que nós estamos vivendo, eu creio que até as pessoas mais experientes, né? A minha sogra mesmo fala assim, puxa, eu não lembro de ter passado um desafio tão grande como esse que nós estamos vivendo na pandemia. E nesses momentos, temos o perigo de perder essa referência do controle de Deus em todas as coisas. Até nós falamos, né, com toda a veemência, assim, olha, Deus está no controle, mas será que realmente, o que significa isso quando estamos nesse tempo que nós estamos vivendo, né? E, naturalmente, nós perdemos um pouco o controle, né? Nós começamos a ter um senso crítico, nós começamos a duvidar de várias coisas, nós começamos a questionar, é uma coisa natural. E talvez, irmãos, não sei se tem alguém aqui, talvez alguns já perguntaram, Deus, por que tudo isso? Onde o Senhor está nesse momento? Talvez alguns já fizeram essa pergunta, Deus, por que estamos passando tanto tempo assim? Deus, onde que o Senhor está? Será que alguém já perguntou? Os irmãos estão em casa, será que alguém já perguntou isso para Deus? Irmãos, quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos que Gideão estava fazendo esse mesmo questionamento. Então eu gostaria que os irmãos abrissem em Juízes, Juízes capítulo 6, versículo 13. É o nosso texto, nós vamos ler basicamente alguns versículos do capítulo 6, mas esse é o nosso texto base, né? Juízes, capítulo 6, versículo 13, eu gostaria que os irmãos abrissem. Eu estou numa versão aqui, chamada século 21, é uma versão bem atualizada, bem legal. E Gideão, ele faz alguns questionamentos, ele começa a falar com Deus ali, né? Então, vem a presença do Senhor, o anjo do Senhor vem a Gideão, e Gideão responde dessa forma. Gideão lhe respondeu, ah, Senhor meu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não foi o Senhor quem tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas, né? Então, essa foi a palavra de Gideão, quando o anjo do Senhor encontra Gideão, né? Então, irmãos, hoje, através dessa história de Gideão, eu creio que ela tem muito a ver com a nossa realidade. Eu gostaria de trabalhar um pouco, para falar um pouco sobre o controle de Deus na nossa vida. Quem está no controle, né? E ela tem essa fala de Gideão tem muito a ver com a nossa realidade. E podemos perceber, então, nesse primeiro momento, nitidamente, que Gideão havia perdido um pouco a referência, né? Gideão, nesse momento, ele estava sem o controle. Já não era mais Moisés que controlava, já não era mais Josué quem estava controlando, já não era mais nenhum líder, não havia algum líder ali naquele momento que estava no controle, que a gente podia dizer, ah, agora esse sim, né? A gente sempre está à espera de alguém que esteja nos controlando. Ah, agora esse sim me representa, esse sim me controla. Mas nesse momento de Gideão, não havia mais alguém. Deus havia levantado alguns juízes, né? Para controlar, para dominar o povo, mas nesse momento não havia ninguém, né? E Josué, ele responde um pouco assim, indignado, ele estava tão triste, ele disse, Deus, por que nos aconteceu tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Agora o Senhor nos abandonou, né? Foi essa fala de Gideão. Então, aqui, irmãos, nós podemos aprender sobre o controle, a presença de Deus poderosa em nossas vidas, mesmo quando perdemos a referência. Isso que nós queremos trabalhar. Então eu gostaria de trabalhar um pouco 5 manifestações de Deus no controle de nossas vidas. 5 manifestações de Deus no controle de nossas vidas. Nós vamos trabalhar nessa manhã. Então, em primeiro lugar, a primeira manifestação de Deus é que Deus está no controle nos momentos do nosso clamor. Ele está no controle nos momentos do nosso clamor. Ué, mas como assim, né? Por que então nós passamos nesse momento, assim, momento de clamor? Acho que no momento de clamor, no sentido assim, de indignação, sentimento de injustiça. Quantos de nós não estamos sentindo isso? Mas por que Deus permite, né? O que está acontecendo? Então, irmãos, o que estava acontecendo nesse texto de Juízes é o seguinte: veio um anjo do Senhor encontrar com Gideão,
E em Juízes 6, versículo 12, o anjo do Senhor diz assim para Gideão: Gideão, o Senhor está contigo, homem valente. O anjo do Senhor encontra Gideão e fala isso: o Senhor está contigo, homem valente. Irmãos, o que você faria se o anjo do Senhor encontrasse com você e falasse isso? Eu acho que a gente ficava assim: caramba, né? O que ele está falando? Né? Mas Gideão, o que ele fez? Ele já se indignou, ele falou assim: por que está acontecendo tudo isso, né? O Senhor nos abandonou. Que palavra forte, né? Coragem de Gideão, né? Acho que o desespero dele era tanto, o clamor dele é tanto, a indignação era tanta, que ele expressa com esse sentimento, né? Mas por que Gideão estava tão assim, indignado? O que estava acontecendo? É que durante mais ou menos 7 anos, os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel, eles estavam dominando Israel. Israel já estava na terra prometida, porém os midianitas dominaram o povo durante 7 anos. Então o que estava acontecendo? Os israelitas plantavam, né, faziam as plantações, e os midianitas iam lá e destruíam essas plantações. Então o povo começou a ficar sem alimento. O povo teve que começar a se esconder nos montes, nas cavernas, não podia mais ficar andando por aí. Eles tinham que ficar fugindo, porque os midianitas estavam oprimindo, estavam perseguindo os israelitas. Então Gideão estava muito bravo com tudo isso, essa sensação de injustiça, né? E parece que um abandono, parece que Deus havia abandonado. Então, ele perde essa referência do controle de Deus. Perde a referência. Irmãos, o que é perder essa referência do controle de Deus? Que Gideão perdeu agora aqui essa referência. Bom, eu pensei um pouco sobre isso, talvez é mais ou menos como quando a gente perde o sinal de GPS, né? Ultimamente eu nem tenho pesquisado a rota, eu já coloco no Waze lá e vou. Eu não espero mais, eu não pesquiso mais onde eu vou, eu já coloco no Waze e vou. E muitas vezes, irmãos, o sinal de GPS cai. E nesse momento, quando eu estou indo num lugar que eu não sei e o sinal cai, aí eu entro em desespero. Aí eu não sei o caminho que eu passei, eu já não sei mais como que eu vou. E aí começa a ficar desesperado, né? E certo dia, quando eu errei a rota, eu falei, era tarde da noite, eu estava com a minha família, eu entrei para fazer o retorno ali. Irmãos, quando eu faço o retorno, lá na frente tinha uma luz. Quando eu terminei de fazer o retorno, tudo escuro, lá na frente tinha uma luz. Eu falei, caramba, o que é isso? Fui chegando perto, era um policial, gritando para eu parar. Eu não estava entendendo. E ele estava também acenando, gritando para o seu companheiro para não atirar. O companheiro estava com uma metralhadora enorme, um fusível, sei lá o que era aquilo, e o policial estava quase para atirar em nós. E naquele momento eu estava sem entender. O policial: o que você está fazendo aqui nesse lugar? Eu falei: olha, policial, eu errei o caminho, eu estou fazendo retorno aqui. Ele falou: vai, a gente achou que era um bandido aqui. Eles estavam fazendo, né, ali, preparando, porque estavam fazendo uma emboscada, porque o bandido estava para passar ali, e nós não sabíamos de nada, nós estávamos passando ali. E Deus nos livrou naquele momento, porque o policial realmente estava quase para... O outro teve que gritar, falando: não atira, é família, não atira, né? Então a gente vê que Deus nos livra, mesmo quando nós estamos fora da rota, Deus está nos guardando, né? Então é mais ou menos isso, é quando nós perdemos a referência do controle de Deus, nós começamos a ficar desesperados, nós não sabemos onde nós estamos indo, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu lembrei também, eu escutei esses dias uma música que fala assim: pois eu sei que além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Eu achei muito interessante essa frase: pois eu sei que além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Parece que quando perdemos a referência da direção de Deus, só enxergamos as nuvens escuras. Meus irmãos, quando nós estamos realmente na direção, nós estamos entendendo a presença de Deus, o controle de Deus, nós conseguimos enxergar além das nuvens, onde o sol não deixou de brilhar, né? Mas tem uma meditação também que o nosso irmão Shogo fez agora. Ele está em japonês, mas tem a tradução em português.
ele fala sobre a águia, né? E essa meditação está nas nossas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook ali, você pode acompanhar, nós vamos colocar no YouTube também, os irmãos podem acompanhar. Essa meditação é incrível também, que o jogo coloca, que na tempestade, enquanto os outros pássaros, eles fogem para os esconderijos, a águia consegue passar além das nuvens, além das tempestades, e por cima dela, onde está tudo tranquilo, a águia começa a sobrevoar. Irmãos, o que eu acho incrível é que nesse texto, nesse momento, Gideão aqui, ele não conseguia ir além das nuvens, ele não conseguia ver além das nuvens, ele estava triste, ele estava assim, num momento de muito clamor, ele não conseguia ir além das nuvens, talvez ele não conseguisse voar como águia, sobrevoar além das nuvens, num lugar calmo, mas o incrível aqui, é que mesmo assim, Deus está no controle, mesmo no momento de clamor, Deus está no controle. O interessante é que talvez muitas vezes, nós não vamos conseguir passar tão fácil por uma tempestade, sobrevoar, passar por aquelas nuvens negras e estar em um lugar calmo. Mas ainda assim, Deus está no controle. Então, a primeira manifestação de Deus, aqui, Gideão estava passando por um momento de muito clamor. Mas Deus estava presente com ele. Ele nunca deixou de estar presente. Ele estava presente nesse momento. E Deus estava no controle nesse momento de clamor. Amém? O segundo ponto, a segunda manifestação de Deus é quando Deus está no controle, mesmo nos momentos de muita fraqueza. Por que, irmãos, momentos de fraqueza? Mais ou menos no sentido do clamor, mas agora no sentido de fraqueza mesmo. Mas, poxa, mas no momento de fraqueza, Deus está no controle? Sim, quando a gente olha para a história de Gideão, onde que Gideão estava quando o anjo do Senhor encontrou? Gideão estava tão acovardado que o anjo do Senhor o encontrou escondido num tanque de espremer uvas, né? Num lagar. Então, nesse tanque, Gideão estava escondido ali, lá ele estava malhando o trigo, né? O que significa isso? Ele estava batendo as espigas ali, malhando o trigo para tirar os grãos, né? Mas na verdade esse serviço de malhar o trigo era feito num campo aberto, né? Onde era arejado, sol aberto ali, num campo aberto eles ficavam batendo ali, né? Mas por causa do medo que Gideão estava, um desespero, né? Será que os midianitas eles estavam escondidos nesse tanque de espremer uvas, escondidinho lá, malhando o seu, acho que, né? Um pouquinho só de trigo ali, com medo. E foi lá que o anjo do Senhor encontra, num momento de muita fraqueza, né? E nesse momento, então, como nós falamos, o anjo do Senhor encontra e fala assim: o Senhor está contigo, homem valente. Juízes 6, versículo 12. Foi assim que Deus encontrou. Mesmo sabendo da fraqueza, o anjo do Senhor fala: o Senhor está contigo, homem valente. Aí Gideão faz todo o questionamento: ah, Senhor, por que está acontecendo isso conosco, né? Porque você nos abandonou e tudo mais. Mas mesmo assim, na fraqueza, Deus diz para Gideão, olha o que Deus fala para Gideão em Juízes 6, versículo 14. Vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem estou enviando? Irmãos, incrível. Deus sabia que Gideão estava escondido, estava fragilizado, ele estava clamando, ele estava, né, na fraqueza ali, dizendo, ai, né? Como que vai acontecer? Por que aconteceu tudo isso? E mesmo assim Deus fala para Gideão, vai na tua força. Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle, mesmo no momento de fraqueza, mesmo nos momentos que nós estamos escondidos, com medo, mesmo nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, Deus está presente, Deus está no controle. Irmãos, esse questionamento de Gideão, puxa, o Senhor nos abandonou. Na verdade, quando a gente olha, desde quando Josué morre ali, quando o povo de Israel começa a ter algum juiz, mas eles desobedeciam muito a Deus. Eles abandonaram várias vezes a Deus. E passaram por várias vezes opressões fortíssimas, e como essa que durante 7 anos eles estavam passando. Mas, irmãos, quando a gente olha desde o capítulo 1, em Juízes, até chegar nesse versículo, capítulo 6, nós podemos ver que em nenhum momento Deus abandonou o povo de Israel nos momentos de fraqueza, nos momentos que eles abandonaram, nos momentos que eles estavam, né, meio que largados ali.
Deus estava presente. E nesse momento de grande tribulação na vida de Gideão, de fraqueza, Deus estava presente, Deus estava no controle. Então, irmãos, mesmo na fraqueza, sem referência de mais nada, mesmo quando nós perdemos a rota, Deus está no controle de nossas vidas. Isso é uma coisa incrível, porque nós esquecemos desse lado também. E em terceiro ponto, que nós vamos ver nessa manhã, a manifestação de Deus se dá no controle, no momento de nossos questionamentos. Quando nós questionamos a Deus, mas, puxa vida, questionando a Deus, né? Sim, quando a gente olha para esse texto, Gideão questiona várias vezes, né, a Deus. O primeiro questionamento, quando a gente viu, já é essa que nós lemos no capítulo 6, versículo 13, né? Por que o Senhor nos abandonou? Já começa questionando fortemente. Mas, mesmo assim, tudo bem, Deus ainda chama Gideão. Gideão, vai na tua força, né? Estou te chamando aqui. Mas Gideão ainda faz um outro questionamento. Olha lá no Juízes, capítulo 6, versículo 15 agora. Gideão fala assim, perguntou para Deus, né? Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Irmãos, ele faz um questionamento, mesmo assim, ele estava tão fragilizado que ele fala, Deus, eu sou o menor da casa de meu pai. Como que, né? Minha família é mais pobre, como é que eu vou libertar o povo? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Não sou nada, né? Ele começa a questionar. E ainda Gideão continua. Bom, se tem achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal que é o Senhor que fala comigo. Irmão, quantas vezes nós não fazemos esse tipo de questionamento com o Senhor, né? Quantas vezes a gente não fica questionando a Deus? E na história da Bíblia nós vemos vários personagens fazendo esse questionamento, né? A gente vê Moisés, puxa, mas Deus, se eu sou gago, como é que eu vou libertar o povo, né? A gente vê Jonas também, né? Fragilizado, não, mas Deus, eu não quero ir lá salvar os ninivitas, eu não quero pregar para os ninivitas, né? Davi também, vários questionamentos, quando a gente olha em Salmos, várias vezes Davi faz os questionamentos também. Meus irmãos, talvez no momento de pandemia, nós questionamos várias coisas com Deus, quando perdemos essa referência do controle de Deus. Mas aqui, nesse texto, nós podemos aprender que mesmo em momentos de questionamentos, mesmo nos momentos mais difíceis, quando nós estamos ainda falando assim com Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, né? E na manifestação mais incrível de Deus é no momento da restauração. E é o quarto ponto. Deus está no controle, irmãos, mesmo nos momentos que nós precisamos ser restaurados. E esse é um ponto mais importante agora. Porque, irmãos, nós podemos ver que Deus tem toda uma conversa com Gideão. Deus olha para Gideão, ele começa a trabalhar com Gideão. Então ele começa, depois desse chamado, depois de alguns questionamentos, ele coloca um desafio para Gideão. Gideão, vai lá então, destrói o altar de Baal e edifica um altar para mim. O que Gideão fez? Obediência. Ele obedeceu, ele fez isso. E nesse momento, após ele cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele, em Juízes capítulo 6, agora mais para frente um pouquinho do nosso capítulo, versículo 34. Versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor se apoderou-se de Gideão. O Espírito do Senhor apoderou de Gideão. E ele tocou a trombeta para convocar os abiezritas que se juntaram a ele. Irmãos, aqui vem a presença do Senhor, enche a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor na vida de Gideão. Mas, irmãos, o interessante aqui, o que eu fiquei pensando aqui, é que Deus poderia ter encontrado com Gideão, e naquele tanque, né, de espremer uvas, onde Gideão estava escondido, e logo Deus falou assim: Gideão, vou encher aqui você com a presença do Espírito Santo, vou encher para você ficar forte, para você libertar o povo, eu já vou encher aqui. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Deus poderia ter muito bem feito assim com Gideão. Mas
o interessante é que Deus, Ele trata primeiro, Ele tem uns passos primeiro para tratar Gideão, para restaurar Gideão. Então, quais foram esses passos? Foram esses passos que nós contamos agora, né? Então, em primeiro momento, Deus ouviu atentamente o clamor de Gideão, né? Deus ouviu lá Gideão falando todas as coisas, Deus por quê e tal, né? Deus ouviu o clamor de Gideão. Depois, Deus cuidou nos momentos de fraqueza de Gideão, estava ali, ok Gideão, Gideão, eu te escolhi. Deus cuidou nos momentos de fraqueza. Deus ouviu os questionamentos de Gideão. Deus atendeu, ouviu esses questionamentos. E aí sim vem o momento da restauração, a manifestação do poder, da presença de Deus. Mas essa manifestação, irmãos, vem através da obediência. Foi porque Gideão obedeceu. E aí vem a presença do Espírito Santo. Gideão agora estava preparado. Agora ele se conectou. Agora ele estava entendendo o controle de Deus novamente. Irmãos, talvez nós queremos tomar um passo largo na nossa vida. Nós queremos já, passando por esse momento, nós queremos já vencer as lutas, nós queremos já ter essa presença de Deus no nosso coração já, mas talvez Deus quer trabalhar um processo na nossa vida. Nós temos que aprender realmente a clamar, a submeter, a reconhecer, a olhar nossas fraquezas, ser trabalhado por Deus. E aí sim, então, vinha a manifestação grandiosa da presença do Senhor. Deus está presente em todos esses processos. Deus estava presente nos momentos de clamor, Deus estava presente nos momentos de fraqueza. E agora, Deus está presente nos momentos da restauração, da presença do Espírito Santo. Essa presença de Deus, Ele estava presente mesmo. E em quinto lugar, irmãos, para nós terminarmos a nossa história, Deus está no controle nos momentos de desafio. E esse é um momento incrível que agora Gideão, depois de passar por todos esses processos, agora ele tem a referência do controle de Deus em sua vida. Sim, agora ele tem. Então Gideão convoca o povo para guerrear contra os midianitas. A gente sabe muito bem essa história, nós vamos sintetizar essa história, né? Já foi bem contada. A gente pode encontrar em Juízes, agora no capítulo 7, né? Ele conta essa história. Quando agora Gideão vai confrontar, vai guerrear contra os midianitas. Gideão convoca 32 mil homens, né, para guerrear. Contra quantas pessoas? Quantos midianitas? Mais ou menos cerca de 135 mil midianitas. Quer dizer, 32 mil homens, quando eu olho para o outro lado, é um mar de pessoas, né? A Bíblia fala que é como gafanhotos, assim como areia, né? Um monte de gente do outro lado ali, da montanha ali, lá em cima você vê lá, um monte de cabeça lá dos midianitas. Imagina, desse lado 22 mil, outro lado 135 mil, já é injusto, né? Mas Deus fala para Gideão, Gideão, ainda é muito. Gideão, muito, né? Olha, fala, pode ir embora, os covardes e os medrosos aí, pode se retirar, né? Pode se retirar. E aí, 10 mil pessoas foram embora. Sobra 20, agora já sobra 12 mil ali. Quando olha agora, puxa Deus, né? Gideão deve ter olhado e falou, e agora, né? 10 mil foram embora, ficaram só aqui 12 mil. E Deus ainda fala para Gideão, muito, né? Não, eu que estou fazendo essa obra, Deus fala para Gideão. E aí sobraram 300 homens somente, 300 homens para lutar contra 135 mil pessoas ali, 1.000 homens ali do outro lado da montanha. Eu acho que nas contas aqui, eu vi numa nota, era cerca de um homem mais ou menos para lutar com 450 pessoas, né? Marcelo, que é de engenharia, deve fazer o cálculo rápido, mais ou menos isso, né? 300 para lutar com 135 mil, deve ser mais ou menos 450. Cada um teria que lutar com 450 pessoas, mais ou menos. Era uma coisa surreal, uma coisa, assim, não dá para acreditar, né? Deus, mas só com esses 300 homens, se fosse o Gideão que Deus havia encontrado no começo, Gideão ia falar, mas de jeito nenhum. Deus, eu não vou, mas não pode parar. Desisto, estou fora. Mas o incrível nessa história, irmãos, que Gideão não questiona em nenhum momento. Gideão estava preparado. Gideão agora, ok, 300, é com 300 que nós vamos. Bora lá, ele vai guerrear. E eles ganham essa batalha com 300 homens, para provar que Deus estava no controle.
Meus irmãos, será que nós conseguimos estar no controle de Deus nesse momento? O modo como que Deus opera é muito diferente de como nós pensamos. É nessa hora que nós somos provados, estamos totalmente na dependência do controle de Deus. Mas para chegar nessa fase, irmãos, nós precisamos passar por aquelas outras fases que Gideão passou, né? Nós falamos aqui, Gideão passou por várias fases de Deus, ele ouviu atentamente, Deus cuidou dessa parte da fraqueza, questionamentos, restauração, encheu da presença dele. Então aqui, irmãos, Gideão estava preparado, ele já não questionava mais, são só 300 homens? Vamos com os 300 homens, né? Então, irmãos, a gente vê que o controle de Deus está em todas as fases, Deus está no controle em todos os momentos. Essa parte de conclusão é bem importante, eu já queria convidar os irmãos do grupo de louvor aqui, nós vamos ter um tempo de meditação depois, mas eu gostaria de concluir, irmãos, que quem está no controle das nossas vidas é o Senhor. Meus irmãos, Deus está no controle, mesmo nos momentos de clamor, nos momentos de fraqueza, nos momentos de questionamento. Sim, Deus está no controle. Irmãos, uma coisa interessante é, quando aprendemos isso, quando aprendemos que Deus está no controle nos momentos de clamor, nos momentos de fraqueza, nos momentos de questionamento, meus irmãos, aqui que é algo sobrenatural de Deus. Aqui nós encontramos algo assim surreal, quando nós entendemos que Deus está no controle. Quando nós estamos no momento de clamor, de fraqueza, de questionamento, e nós conseguimos então, mesmo nesse momento, conseguimos enxergar além das nuvens, conseguimos sobrevoar além das nuvens, conseguimos enxergar que o sol brilha além das nuvens, aí que nós conseguimos enxergar algo sobrenatural de Deus. Deus quer trabalhar com as nossas vidas nesse nível. Deus está no momento do seu clamor. Sim, Deus está. Talvez você não enxergue ainda, né? Você consegue só enxergar as nuvens. Mas, meus irmãos, é algo sobrenatural. Deus está no controle. Deus está no controle dos nossos questionamentos. Deus está no controle, sim. Mas, irmãos, Deus não quer que nós fiquemos o tempo inteiro nessa fase. Deus não quer que você fique em tempo inteiro na fase da pandemia, só olhando as nuvens escuras, só clamando, só questionando. Deus não nos chamou para ficar só nessa fase, né? Deus nos chamou para algo sobrenatural. É o momento que Deus quer encher com a presença do Santo Espírito de Deus, assim como Gideão. Deus quer estar nos preparando, todo momento, para sermos cheios agora da presença do Senhor. Que possamos ver o controle de Deus. Deus quer nos levar além das nuvens. Deus quer nos levar agora para voar um pouquinho mais alto. Deus não quer que nós fiquemos só nessa primeira fase, onde enxergamos as nuvens. Deus quer nos levar ao alcance, assim como Gideão. Meus irmãos, e aí sim, Deus quer nos levar a um lugar onde que nós estaremos totalmente confiantes, que mesmo enfrentando com 300 homens, nós vamos, Deus, eis-me aqui, vamos lá. Esse é o processo que Deus faz nos nossos corações e que precisamos aprender sobre a soberania do Senhor. Nessa história de Gideão, irmãos, incrível, nós podemos aprender que Deus está no controle em todos os momentos da nossa vida. Talvez você está no seu coração nesse momento, questionando, tendo muita coisa, mas, irmãos, hoje pela manhã o Espírito Santo de Deus tem falado, eu estou no controle. Hoje, nessa manhã, assim como Deus encontrou Gideão, o Senhor está encontrando com cada um de nós. E o Senhor quer transmitir para nós, Deus falando, eu estou no controle. E Ele quer nos levar a esses momentos. Irmãos, nesse momento os irmãos estarão cantando que Deus é soberano sobre nossas vidas. Tu és soberano sobre nós. E você possa então entregar o seu coração, a sua alma, a sua vida ao controle do Senhor. Vamos orar nessa manhã, vamos ter um tempo de meditação. Eu convido a todos para curvar as cabeças. Enquanto os irmãos estão entoando essa canção, você possa meditar e declarar, Deus, eu quero me entregar o meu coração na soberania que vem do Senhor. Amém.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Os irmãos estão atuando novamente. E nesse momento eu gostaria que, se você tem sentido o toque do Espírito Santo, você possa abrir seu coração para essa dependência do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Pai, nessa manhã, como igreja, nós entregamos as nossas vidas a Ti, louvando ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos depender somente em Ti, Senhor, depender da Tua soberania sobre nossas vidas. Oh, Jesus, vem com a Tua manifestação, a presença do Teu Espírito Santo, um abraço, Deus, Tua presença sobre cada irmão, cada irmã. Deus, obrigado porque o Senhor está presente, o controle em todos os momentos. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque através dessa história de Gideão podemos aprender, Senhor, o que é esse controle, a soberania, a grandeza, Senhor, o toque, a sensibilidade que o Senhor tem conosco, Pai, o carinho que o Senhor tem conosco, Jesus, Pai, porque o Senhor está ali presente, ouvindo, Senhor, as nossas preces, as nossas inquietações. O Senhor está ouvindo, Deus, em todos os momentos. O Senhor sabe o que cada um está passando. Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo nós não entendemos o Teu controle, o Senhor está no controle. Deus, nós queremos entregar, Jesus, cada vida, Senhor, cada irmão, cada irmã. Oh, Jesus, agradecendo, Senhor, somente a Ti. Abençoa, Senhor, abençoa cada um de nós entregamos, agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja Deus, amém, irmãos.